queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Luiz, que terminou sendo um dos seus orientandos nesse campo, né? Luiz, como é que você chegou no Minaio? Foi bom você fazer essa pergunta, que me lembrou uma coisa que não sairia se você não perguntar. É o seguinte, primeiro, eu cheguei no Minaio, pessoalmente, quando eu estava já no SEST, ainda fazendo o curso que em outras conversas nossas ele mencionou, o Jorge mencionou aqui, que é a especialização em saúde do trabalhador e ecologia humana. Então, ali, embora naquele ano ele não tenha sido professor, mas a gente já encontrava o Minaio no corredor. Então, eu fui um desses que ficava perturbando o Minaio, dizendo, mestre, quero ir lá na sua sala conversar. E queria, enfim, ter um papo com ele para saber qual era a tendência, o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que escolher como tema de TCC, né, trabalho de conclusão do curso lá e tal. Mas isso aconteceu propriamente quando eu estava no mestrado. No primeiro ano do mestrado, eu fazia a dissertação orientada pelo FADEL, mas naquele ano a disciplina Produção e Saúde foi ofertada pelo Minaio. Na verdade, ele era coordenador da disciplina, junto com o Ari Miranda. Então, ele ministrou para a gente. Foi o primeiro contato, assim, mais que eu me lembro, com o Minaio. Foi na disciplina Produção e Saúde. E depois disso eu ficava, ele passava nos corredores, preciso lá na sala conversar com você. E na época eu era muito interessado em estudar a cadeia produtiva da cana de açúcar, porque minha família é de Campos, de Goitacazes, né? Campos viveu um período de produção da cana de açúcar muito, muito importante, né, na década de 80 e 90. Mas os efeitos na sociedade campista até hoje a gente percebe. Então aquilo me mobilizava. E, na época, ele também estava discutindo, né, a própria oficina que a gente mencionou, com os canavieiros. Então, ele estava discutindo essa temática e eu, volta e meia, batia lá na sala dele para conversar. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é a seguinte, quando eu, no doutorado, estava sob orientação dele e fui fazer os agradecimentos da tese, ou aquela palavra introdutória da tese, antes de chegar no corpo tema, né, da tese propriamente, uma apresentação, eu me lembrei de uma coisa. Eu sempre fui interessado na saúde coletiva e ficava na internet buscando os artigos científicos, etc. E aí eu achei textos sobre uma coisa que na época eu não tinha a menor noção. Era saúde do trabalhador. Por quê? Eu tinha feito uma disciplina na psicologia, Psicologia do Trabalho, e eu li o Léo Huberman, não sei se a pronúncia é Huberman ou Uberman, enfim. E eu fiquei, nossa, eu quero estudar mais trabalho. E aquilo me mobilizava. Então, eu imprimi uns textos e fichei, sempre estudei muito, né? Fichei aqueles textos e tal. Aí, quando eu estava para fazer a apresentação da tese, eu fui numa gaveta minha e peguei um material antigo. E me dei conta do seguinte, os textos que eu fichava numa época que eu nem conhecia Minaio, não conhecia Jorge, não conhecia o Fadel, eram textos da autoria deles. E aquilo foi, nossa, quer dizer, o primeiro contato que eu tive com eles, na verdade, foi com os textos que eles produziram, tanto o Jorge, quanto o Minaio, quanto o Fadel. Então, achei aquilo muito curioso. Eu já estava ali um pouco aquela semente em mim e eu não tinha me dado conta, né? E aí eu fiquei muito contente porque era o meu orientador e era o texto dele que eu tinha lido muitos anos atrás, quando eu nem sabia que ia enveredar por esse caminho da saúde trabalhadora. Então, acho que isso é uma narrativa legal, né? Um testemunho, digamos assim, maneiro. Mas eu tive que apertar um pouquinho para que mudasse de assunto. Ih, mais muita coisa. Você vinha muito viciado já. Então, como é que eu cheguei no Minaio? Eu contei uma parte, contei a coisa da tese, mas eu procurei o Minaio quando eu terminei o mestrado, disse, professor Minaio, gostaria de ser orientado pelo senhor no doutorado, queria saber se você tem disponibilidade, eu vi no edital que você tem vaga disponível e tal, queria saber se eu poderia tentar na sua vaga. E ele me responde, puxa vida, Luiz, por que você não falou antes? Isso foi por e-mail. Porque agora eu tenho já 2 pessoas que se candidataram na minha vaga, e eu só tenho uma vaga. Então, eu lamento, mas não vai ter condição. Mas, enfim, tenta isso, tenta aquilo.
E aí eu vi que o Jorge tinha vaga naquele edital. E falei com o Jorge. Ô Jorge, eu queria tentar doutorado, então, para ser orientado por você. E ele disse, olha, Luiz, eu tenho realmente a vaga, mas já tenho uma candidata que vai tentar o processo. Se ela passar, eu vou escolher essa candidata, mas tenta, porque acho que você pode concorrer. Então, eu tentei doutorado. Mas antes, só dizer assim, que o Minai costuma dizer que eu sou um cara que nasceu com a bunda para a lua. E eu tô começando a acreditar que sim. Por quê? Então, eu topei a palavra do Jorge e fui fazer o processo seletivo. Fiz o processo seletivo, só tinha uma vaga. A comissão liga para o Jorge e diz, Jorge, os seus 2 candidatos foram aprovados pela banca. Qual dos 2 você vai querer? O Jorge disse, eu já tinha avisado a um deles que eu já, de antemão, tinha articulado, enfim, tudo bem. Aí a banca diz assim para o Jorge, Jorge, mas tem uma coisa, o Luiz foi aprovado. E tem o Minaio, que os 2 candidatos dele foram reprovados. O que você acha? Você acha que a gente poderia indicar o Luiz para ser orientado pelo Minaio ou não? Assim, aí o que o Jorge respondeu? Não, o que é isso? Assim, mas claro, o cara queria ele mesmo. Então, ou seja, a tese do Minaio já está correta. Esse cara nasceu com a bunda para a lua. A sorte dele foi não ter sido orientado por mim. Posso introduzir outro assunto? Eu sempre estive muito preocupado, entre os assuntos, com a questão do controle social, a questão da participação efetiva dos trabalhadores e demais. Estavam-se iniciando alguns cursos à distância, do EAD, né? E digo, eita, vou fazer um curso, a ver se coordeno um curso para o controle social à distância, não? É claro que tem algumas limitações, porque o pessoal tem que ter um mínimo de domínio de informática, não? Mas, enfim, isso se contorna, não? Aí comecei a pensar em montar um curso de vigilância em saúde do trabalhador para o controle social. E foi um trabalho construído com a participação de 2 senhores que estão aqui, Paulo Pena e José Machado, não? Porque começamos a pensar no material escrito. Elaboramos um livro com todo o curso. ¿No? O curso e com artigos de professores sobre esse tema, sobre a temática desse capítulo, ¿no? E acho que ficou um livro bastante redondo, não? Excelente. Achava até que deveria ser editado para além do curso dos alunos. Eu acho que você tem razão. Temos um monte de livros. Uma vez já escolhido o material e demais, escolhidos os tutores, enfim, escolhido todo mundo, começamos a funcionar, não? E a minha ideia de idealista, era que realmente nos estados onde se desse o curso, não? Ia ter uns técnicos de vigilância e demais que colaborassem com eles e que todo o texto, todo o material, as atividades práticas, sempre figurava, não? Junto com o técnico do Sereste e com realizar ações de vigilância, E a primeira coisa com que nos deparamos, que eu tinha sido muito idealista, porque a vigilância
não estava funcionando nos Celestes, né? Como tal. Faziam muitos, estavam viciados em levantamento de dados e dados e dados. Tinham dados sobre acidentes, tinham dados sobre tudo, não? Mas a atuação para valer eram escassos os lugares onde se tinha vigilância. Não? De qualquer forma, onde teve mais sucesso foi justamente em lugares onde souberam aproveitar de todo esse trabalho de curso à distância, e que foi principalmente o Paraná. O Paraná foi um dos lugares onde se envolveram para valer, fizeram um trabalho muito bonito e demais, não? Os cursos tinham que ser financiados. E aí tinha que ter a colaboração do Estado, não? Do município e demais. E isso era uma luta para negociar, não? Inclusive, me deparei com que em alguns municípios, no município do Sul, importante, não? A coordenadora perguntou o que era controle social. Quer mais o nível em que estava. Não, porque o de sempre, que sempre comentamos e lamentamos, que a nomeação dos coordenadores se deve um pouco a opções políticas, mais do que a influência política ou indicação política do que a competência técnica. Isso para dizer que teve bastante dificuldade para levar para frente o projeto em si. Em poucos estados onde realmente se conseguiu avançar. Não foi um projeto que ficou na metade do caminho. Mas realmente o que vocês falam, os textos ficaram muito bons. O texto de Jorge Fadel, de Paulo. Como é que foi o curso? Ele teve. Como é que era? Você teve algum momento presencial? Ele foi todo à distância? A duração e a participação? Porque uma das possibilidades que essa proposta à distância abre é de você ter um número significativo de participantes. E vocês conseguiram. A Fiocruz tinha uma boa. Dominava bem essa tecnologia, né, de produzir o material, oferecer o suporte informatizado. Inclusive, nesse modelo em que ela produzia, imprimia o material, ela permitia que até a pessoa que não tivesse acesso ao computador, se ele tivesse um diálogo, ele pudesse Claro, acompanhar o claro. curso, né? Como é que Não, foi? isso está tudo previsto, tudo previsto. Bom, veja, o que aconteceu? Estou colocando o caso do Paraná. Enfim, as pessoas que participaram do curso do Paraná, primeiro, eram pessoas bem selecionadas, que esse era um problema também, a seleção dos participantes, né? Eram pessoas que estavam na ativa, lutadoras e demais, mas faltava formação na área específica do trabalhador, né? E acabou o curso com um grupo considerável de pessoas capacitadas para poder participar com maior fundamento das atividades do controle social, das propostas, de tudo. Entende? Então, o êxito foi por aí, de ter técnicos, primeiro ter uma equipe bem escolhida, porque quem escolhe é o Estado, entende?
Claro, eu eu ia escolher, ia indicar que escolhessem pessoas que tivessem condições, que tivessem disposição, etc. Não? E os cursos em si, em termos de transmissão de conhecimentos, funcionaram. Não? Mas, em termos de avanço prático, de inserção dos participantes no controle social e demais, ficou muito limitado. Ficou muito limitado. Então, foi uma experiência que assumi com muito entusiasmo e que tive que reconhecer que fui um idealista. Não? E como é que o Pena entrou nessa história? Penetra. Isso já foi, né, essa perspectiva já foi na época do pós-doutorado com o Minaio, né, que tivemos uma série de atividades conjuntas, né? E eu posso até também contar uma pequena história de como eu fui para esse pós-doutorado com o Minaio. Pode ser agora? Não sei se Minaio me lembra, que foi... Nossa, como não vou lembrar? Ele me deu uma bronca, reuníamos lá naquela fase, né, das reuniões com Jorge, com Minaio, em todo o trabalho do GT Saúde Trabalhador, né? E eu comentei com o Minaio que estava me organizando para fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Ele me deu uma bronca. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Com tanta coisa aqui, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Mas, sinceramente, isso me fez refletir. Eu já conhecia demais, né? o SESC, Minaio, o Jorge, né? O trabalho que já fazíamos juntos, e aí vi que realmente não tinha essa perspectiva para ir buscar um pós-doutorado. Na verdade, também, eu tive a experiência na França, 4 anos lá, mas eu vi que eu precisava era conhecer muito mais do que se passava aqui no Brasil. Inclusive, já comentei isso, que a estrutura da França é baseada num modelo que não é o nosso, é o modelo da medicina, do trabalho, o modelo clássico. E nos Estados Unidos, pior ainda, né? Que nem universalização tem. E isso me fez refletir mesmo. Eu precisei levar essa bronca do Minaio. E, a partir daí, eu falei, não, mudei totalmente de planos e, felizmente, né, o Minaio topou de imediato e daí né, nasceu um aprofundamento fantástico, né, e sobre a orientação dele, né, de uma série de atividades. Essa foi uma delas, né, tinha outros projetos, também a participação no próprio Simbrach. Ou seja, foi um momento que, para mim, foi extremamente rico essa oportunidade. Né? E, de fato, o SESC é uma estrutura fantástica, embora teve alguns problemas lá, que o Minaio já comentou aqui bem por cima, mas não é o caso de entrar nesses detalhes, né, Minaio? Mas é algo que creio que marca época e tem uma perspectiva extremamente importante para a saúde do trabalhador no Brasil, a experiência do SESC. E Minaio, lá naquela sala, me acolheu. Eu vi também o que o Luiz comentou aí, e ele também, o tanto de gente que passava pela sala. Foi uma experiência fantástica. Então, isso entrou
nesse conjunto de trabalhos desse programa de pós-doutoramento com o Minaio, que foi assim um dos maiores acertos profissionais que eu tive, Minaio. Te agradeço enormemente ter me dado aquela bronca. Tudo bem, você merecia. Ah, porque, enfim, tenho exemplos de pessoas que vão para o exterior e voltam entusiasmadas de coisas do exterior e desconhecem que aqui estamos mais avançados em muitas das E, de fato, muito mais avançado, muito mais avançado. É uma experiência nossa. Espero que consigamos, né, resistir ao máximo a essa desestruturação, mas uma experiência fantástica e que é rara no mundo hoje, né? Essa produção toda, né? Não avanços no serviço, mas sobretudo também avanços na academia. O Minayo sempre, eu me lembrei do Luiz Leão, o Minayo sempre enfatizou isso. Há uma produção acadêmica riquíssima no Brasil, na área de saúde do trabalhador. E aí, obviamente, entram todos os centros de estudos, o Hildo Alberto, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Paraná, na Bahia, Minas, Brasília. Não, Brasília só quando o Jorge foi para lá. Mas acho. E lá no Mato Grosso, não podemos esquecer o trabalho maravilhoso aí do Luiz Leão, do Pignatti. São experiências na fronteira de construção de um sistema de saúde e a saúde do trabalhador por dentro desse sistema que representa, eu acho que uma contribuição do país, né, da saúde pública e tudo que não pode se perder. E não vai se perder, com certeza.